Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quero agradecer primeiramente a vocês pela audiência que o canal está tendo e também pelos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Fazia tempo que o nosso canal não vinha pegando inscritos, então graças a Deus isso tem mudado nos últimos dias. Só que esse canal aqui, eu mesmo confesso que ele não foi feito para ter muitos inscritos por conta das informações que a gente passa aqui. Nem todo mundo está pronto para aceitar a verdade. Assim como foi dito no filme da Matrix, muitas pessoas não estão prontas para acordar e ainda assim vão lutar com todas as forças para proteger o sistema. E é o que a gente vê. Então quando a gente mostra isso, principalmente falando dos governos, pessoas que são do lado A ou lado B se sentem ofendidas. Elas não conseguem enxergar que tanto o lado A como o lado B, esquerda e direita, trouxeram o Brasil exatamente para onde estamos. Eu vou trazer duas matérias aqui, uma inclusive dica do nosso amigo Lucas França, desde já fica aqui o nosso agradecimento. E ela diz o seguinte: FMI elogia a retomada econômica do Brasil, melhor que o esperado. O fundo creditou bom desempenho às políticas do governo brasileiro. Preste atenção, meus irmãos, para você entender isso aqui. Você consegue imaginar um nacionalista como era o Dr. Enéas, como o Dr. Batista Vidal, como Adriano Benayon, sendo algum deles elogiado pelo FMI? Eu não entendia, Dr. Enéas, como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Quer dizer, essa área chamada Ministério da Fazenda e adjacências, né? Secretaria do Tesouro, Planejamento, às vezes, né? E Banco Central, essa área é do poder financeiro mundial, anglo-americano. Uma coisa que é fundamental é parar instantaneamente com a drenagem de recursos que são mandados para o exterior. Para o senhor ter ideia, de cerca de 10 bilhões de dólares, que é, em termos médios, a receita da União, de todos os tributos, de 10 bilhões, 5 bilhões são pagos de juros. Dívida interna e externa. Isso o povo não sabe. 5 bilhões. Veja como não tem nenhum sentido essa discussão imbecil de fazer projeto de educação, de saúde. Não adianta, porque toda a riqueza nacional está indo embora. Esse é o ponto. Enéas, meus queridos irmãos, passou a vida inteira tentando alertar o povo brasileiro do real motivo da sua pobreza. A entrevista que eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês agora é forte, é pesada para quem está desperto. Você vai ver um homem que dedicou toda a sua vida e recebeu em troca ingratidão, ironia e deboche. E recebe até hoje, mesmo depois da sua partida. Usando até mesmo seus últimos suspiros, a voz fraca, a doença muito grave, e mesmo assim ele usando esse último suspiro para tentar acordar mais um gado e deixar claro qual é o problema do Brasil. É impossível fazer qualquer coisa nos hospitais públicos brasileiros, uma vez que não há recursos. A cada instante, qualquer autoridade que seja entrevistada dirá para a senhora ou para qualquer repórter, não há recursos. Mas por que não há? Porque eles são desviados. Quer dizer, o cerne da questão... Veja, a senhora muda ministro, acabou de sair um, entra outro, e o que o ministro diz vai continuar a mesma coisa. Então é um modelo terrível, é um modelo que faz com que não haja condição de investimento. No último ano mesmo, o investimento do Brasil, o investimento público, quando eu digo investimento é tudo, hospitais, escolas públicas, rodovias, tudo. Ele chegou a 0,9% na relação com o PIB. É só olhar para a China, chega a 17%. Então, apesar de esse assunto ser objeto de comentário apenas de passagem, ele é a questão central. Claro que os hospitais terão um impulso gigantesco, mas para isso precisa haver recurso. Sem dinheiro não haveria essa estrutura aqui montada. Esses caras passaram a vida mostrando que essas instituições como o FMI simplesmente está escravizando as nações e acabando com a soberania delas, cobrando juros a países emergentes como o Brasil, que são simplesmente impagáveis. Enéas também mostrou isso através dos números, que quanto mais se paga, mais se deve. Mas veja, as taxas de juros com que se paga o serviço dessa dívida teriam chegado a 180 bilhões. Dá mais de 3 vezes tudo que foi gasto com educação e saúde. Veja como é uma questão central.
Não há dinheiro para nada, não há dinheiro para educação, não há dinheiro para... A resposta é sempre, não se pode mexer, não há verbas, não é? A resposta geral, não há recursos. Mas como dizer que não há recursos se uma parte dos juros é reinvestida na dívida? Veja que coisa estranha, quanto mais se paga, mais se deve. Sua Excelência, presidente Fernando Henrique, assume com 60, números redondos, 60 bilhões. Entrega com 600 bilhões reais. E Sua Excelência, o presidente Lula, vai aumentando a dívida. 620, 700, 800, 900. Onde nós estamos? Para onde vai isso? Os números são astronômicos. Chega-se a cifras assombrosas de mais de 200 bilhões. Não há saída. Essa é a questão central. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa informação tá é muito séria. Perdoe, a televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então eles estão vendo, estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. E o governo Bolsonaro está sendo elogiado por esses caras. Para você que ainda não consegue entender, eu vou tentar ilustrar. Essa matéria está na Isto É. E ela diz, Petrobras fecha com lucro de 42,85 bilhões do segundo trimestre e reverte prejuízo. Com o consumo de combustíveis subindo, a Petrobras reverteu o prejuízo do segundo trimestre de 2020 e registrou lucro de 42,85 bilhões no período de abril a junho deste ano. Preste atenção, meus irmãos. 2020 foi um ano que o Brasil ficou parado. A maioria dos comércios não puderam funcionar, muitas pessoas quebraram. Era a política do fique em casa. Então começou a sobrar combustível. Mesmo assim, o preço não baixou, continuou subindo e mesmo assim a Petrobras não teve prejuízo. Ela não lucrou tanto como está lucrando agora, mas também não teve prejuízo. Isso se deve ao quê? Ao alto preço que eles estão praticando. Eles criaram uma forma de cobrar impostos das pessoas com tanta coisinha, com tanta taxazinha, que isso permite que o sistema fique jogando um para as costas do outro. O governo federal diz que a culpa é dos governadores, por causa do ICMS. Os governadores, por sua vez, a grande maioria deles estão vindo a público e mostrando que continua cobrando a mesma taxa. E eu já mostrei para vocês que essas taxas estão de fato ficando cada vez mais caras, porque você ganha em real e eles cobram em dólar. Então, se você ganha em real e cada vez o real desvaloriza mais, é óbvio que vai ficar mais cara para a gente e mais barata para eles que compram lá fora. Isso está na cara de qualquer pessoa que simplesmente entenda o que é 1 mais 1, 2 mais 2, sabe fazer essa soma. Se ela olhar para o lado certo, ela vai conseguir enxergar e chegar à conclusão do que realmente está acontecendo no Brasil. A polarização ela não permite isso. Cada lado tem os seus jornais hoje, financiados e patrocinados por eles, e viraram cabos eleitoral. Você tem todas as notícias que acontecem no Brasil, vai de economia à saúde, pela visão de cabos eleitorais disfarçados de jornalistas. Então eles vão fazer você olhar para qualquer lugar, menos para onde realmente você deveria olhar, que é essa matéria aqui do Lucas França. O FMI está elogiando o Brasil. O Fundo Monetário Internacional FMI elogiou o desempenho da economia brasileira no relatório anual, artigo 5º1, divulgado pela instituição, após uma missão técnica que avaliou o país. No documento, a diretoria executiva do FMI avalia que o desempenho econômico tem sido melhor do que o esperado. E aí eles projetam aqui um crescimento de 5,3% do PIB. Agora veja bem, se o pobre literalmente está deixando de comer carne, nunca tivemos carros tão caros como agora, isso fez inclusive o carro usado subir muito o seu preço. Amigos meus me relatam o tempo todo, Davi, eu estou comendo carne uma vez por semana, bujão de gás tá um absurdo. A gente compra no cartão parcelado e aí no outro mês tem que comprar de novo e vai fazendo aquela bola de neve, a gente não sabe o que fazer. A situação é desesperadora, mas eles vêm com esses números aqui, crescimento do PIB de 5,3%, e eu acredito, eu digo para vocês que é real, sabe por quê? Porque aquele pessoal que dizia assim, ó, vai para Cuba, é o mesmo que merece receber a resposta hoje de, olha, vai para a China.
Porque o que eles estão fazendo aqui é implementando o sistema chinês no Brasil. Lá é exatamente assim. O cidadão comum come lixo, come lama, trabalha em subempregos, somente para ter o que comer, continuar de pé. Enquanto quem é rico é muito rico. Dê uma olhada no contraste das cidades chinesas e você vai ver isso. De um lado você tem favelas e de outro você tem castelos, hotéis em formas de castelo, que aquela população dali, que nasceu e foi criada ali, jamais terá acesso. E eles estão fazendo exatamente isso aqui no Brasil. Não é à toa que estão vendendo as nossas terras produtivas, não é à toa que estão vendendo as nossas empresas estratégicas, e isso é o governo atual. Aqueles que podem ser a esperança para um futuro estão naquela, não, mas entrega tudo para os caras. Tem canais aqui grandes, eu não preciso citar nome, mas canais grandes dizendo isso. Não, mas você tem que recuperar a confiança do investidor estrangeiro, dar tudo o que eles querem e assim eles vão confiar no Brasil. A ideia dos caras é essa. Então você vê que a gente está perdido, porque a ideia dos caras é pior do que a do atual. E é, eu vou entregar, mas eu vou entregar aos pouquinhos, e está entregando tudo. E já os caras queriam entregar tudo de vez mesmo. Eu gostaria de dizer que é errado, deliberadamente para enganar. É propaganda acadêmica, inclusive, né? Acadêmica e tudo mais que repercute o que a academia diz, na realidade, como propaganda dos interesses da grande finança mundial. Vamos dizer assim, travestido de teoria econômica. Eu diria que é exatamente o contrário, ou seja, sempre se inculcou a ideia, e ela existe, portanto, até hoje, inclusive nos países que não deveriam acreditar nisso. Isso ficou como quase que lugar comum, mas errado, acreditar que você precisa do investimento estrangeiro para complementar, como ele diz, é exatamente o que Mário Henrique Simons e N outros falavam. Você precisa da poupança externa para suplementar, complementar a poupança interna. Mas os fatos mostram exatamente o contrário. Se você faz como o Brasil fez, atrai os cartéis internacionais para explorarem o mercado, fazerem lucros aqui absurdos e então, com isso, arranjarem N mecanismos para mandarem esses recursos para fora e, portanto, mandar para fora múltiplos do que poderia ter entrado aqui através do chamado investimento direto estrangeiro, isso significa que é o contrário, ou seja, o país, ao receber, principalmente dessa forma, o investimento estrangeiro, ele está se descapitalizando de uma forma enorme. E, como eu disse, o país nunca precisou de capital externo algum para, se ele quiser se desenvolver dentro de uma estrutura correta. Uma grande prova do que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, é essa outra matéria aqui. Eu estou fazendo questão de ilustrar para você que começa a aparecer essas bizarrices, uma forma de contornar as coisas. Por exemplo, para dar uma palhinha para você entender melhor essa matéria, eu fiz um vídeo mostrando quanto eles querem aumentar a água, né? Esse vídeo aí. E nós mostramos, inclusive, que eles estão deixando a água escapar para ter que usar as termoelétricas e pagar 10, 15 vezes a mais no preço do megawatt fabricado. O megawatt na hidroelétrica estatal é cobrado a R$ 63 e os caras querem usar termoelétricas, deixando a água escapar para ter que contratar de hidroelétricas. Isso, inclusive, está sendo pedido para fazer uma CPI, uma investigação em cima. Nós mostramos tudo nesse vídeo. E eles querem pagar R$ 1.500. Vão meter uma bandeira vermelha. Você que paga R$ 500 de energia vai pagar R$ 750. É isso que eles querem. Essa é a ideia do privatiza tudo. Então, quando eu mostrei esse vídeo, algumas pessoas disseram: não, mas o negócio é usar o candeeiro. Não, mas o negócio é parar de depender da energia elétrica. Vamos instalar placas solares para captar a energia do sol. Irmãos, não se vence uma batalha entrando debaixo da cama, porque essas atitudes é exatamente isso. Se todo mundo agora começasse a usar candeeiro, o governo simplesmente iria vir e taxar os candeeiros. Não tem para onde você correr. Em 7 anos, eu estou falando para você, não é de achismo. É de pesquisa em cima de pesquisa, acompanhando cada matéria e cada atitude do governo. Há uns 4 anos atrás, mais ou menos, a carne bovina começou a subir, porque isso é um plano global. O cidadão comum como você vai comer carne a partir de fezes. Eles estão investindo muito, grandes empresários estão fazendo isso, água de fezes, carne de fezes.
Uma verdadeira fortuna está sendo destinada a esse tipo de pesquisa e será feito. Essa será a carne acessível ao cidadão comum. A carne de origem animal legítima, essa vai ser exclusiva apenas dos ricos. Eles não querem você comendo o mesmo que eles comem. Então eles estão trabalhando, a gente também tem uns vídeos aí mostrando isso. É proposital o que está acontecendo. Então, sendo assim, não adianta que você comece a usar vela na sua casa. Porque, consequentemente, quando as pessoas começarem a comprar as velas, até fabricarem, comprar a matéria-prima para fabricar essas velas, eles vão lá e vão taxar. Isso aconteceu com a carne bovina. Como subiu muito os preços, as pessoas começaram a comer frango e peixe. Tem esse vídeo também no canal ainda. E naquela época, que era o governo, acho que do Temer, o povo estava muito revoltado e eles deram uma desculpa. Não, mas é porque teve menos abate de animais, a gente exportou mais, acabou faltando aqui e isso gerou essa alta de preço. Então as pessoas correram e foram comprar peixe e galinha. Até então a produção de peixe e galinha estava normal. O governo simplesmente aumentou o preço desses produtos. Ah, porque houve um consumo das pessoas, então tivemos que aumentar o preço. É a questão de oferta e demanda. Então isso prova, meus irmãos, que não importa o que a gente faça, enquanto a gente continuar fugindo, ao invés de cobrar desses caras explicação, ao invés de fato parar o Brasil, enquanto a gente tiver, não, mas vamos dar um jeitinho aqui, ao invés de trabalhar no meu carro, na minha motinha, eu vou deixar em casa, eu vou a pé. Enquanto você pensar assim, você vai ser sempre um escravo, meu irmão. Se você deixar o seu carro agora, porque a gasolina tá a R$7, não, eu vou deixar ele em casa, Davi. Eu não vou mais trabalhar, não, vai fazer bem pra minha saúde. Eles vão dar um jeito de cobrar imposto pro passo que você der. E aí, vai fazer o quê? Vai flutuar? Você vai peidar e vai sair voando pra tentar contornar isso? Chega de agir com covardia. O povo brasileiro é um povo trabalhador, é um povo honesto, mas infelizmente é muito omisso. Parece que estão dopados. Então começa a aparecer coisas bizarras como essa aqui agora, ó. Dá uma olhadinha, eu vou mostrar aqui pra você, ó. Com gasolina cara, brasileiros se arriscam com gás de cozinha em carro. Convenção é ilegal, perigosa e não entrega a economia que promete. Mas o projeto de lei aprovado na CCJ da Câmara quer liberar o uso que hoje é proibido. Então veja, como a situação tá ruim, as pessoas estão instalando bujão de gás para conseguir rodar com seus carros. Eu não preciso dizer que isso causa explosão, o risco de explosão é muito grande, os carros se tornam literalmente bombas, relógio, que pode acontecer a qualquer momento. Eu vou ler um pedacinho da matéria que é interessante e já volto para explicar. Os brasileiros viram voltar em 2021 o que não queriam que voltasse, como a fome, a inflação, o fogareiro a lenha e o sequestro relâmpago. Agora mais um item pode ser acrescentado a essa lista. A Convenção Clandestina de Veículos para GLP, gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha ou gás de botijão. Na plataforma de comércio eletrônico Mercado Livre, o kit para conversão de automóveis para gás de cozinha é vendido por valores que variam de cerca de R$500 a R$1.000, com a promessa do vendedor de uma economia de 30% até 50% nas estradas, com a promessa do vendedor picareta de economia de 30% na cidade e 50% na estrada. A economia prometida não é verdadeira, segundo o cálculo feito pelo professor de finanças da FGV, Fundação Getúlio Vargas, e da PUC de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a pedido da BBC News Brasil. E a prática ilegal expõe o motorista e passageiros a risco elevado de explosão. E não só quem está ao redor também, família. Vira literalmente uma bomba. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, PL 4.217/19, quer autorizar o uso do gás de cozinha em motores diversos, incluindo de veículos. Ele foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em agosto, e está pronto para ir em votação em plenário. Eu não vou nem continuar, que isso aqui já me deu nojo, meus irmãos. É essas bizarrices que os caras querem trazer. Em vez de fazer uma lei escrota dessa, que vai colocar em risco não só o coitado do cidadão que está fazendo isso porque não tem outra escolha, como aquele outro que não tem nada a ver e está com o carro parado do lado dele. Na hora da explosão vai tudo. Explosão não faz seleção, não. E a culpa disso é dos políticos? Não, meus irmãos, é do povo. Porque se eles estão lá se beneficiando com o que fazem, se vendendo, entregando a nossa nação, na cabeça deles eles estão fazendo o melhor para eles mesmos. Agora, o povo, que não é povo é gado, achar que ainda deve fidelidade a caras que fazem isso e tem essas propostas para melhorar o Brasil,
Aí, meus irmãos, merecem mesmo serem governados por esse tempo todo. E não é só desse, porque vejo o outro também antes desse. Merecem estar como estão. O político não é nada mais do que um empregado. E um empregado, com perdão da palavra, safado, que precisa ser fiscalizado urgentemente. Precisa que o povo fique atento a cada passo que ele faz, até onde ele está indo. Mas o povo está sendo convencido por cabos eleitorais, repito, disfarçados de jornalistas, que eles não devem criticar, porque isso fortalece o lado oposto, que é ainda pior. Mas a verdade não é essa, meus irmãos. A verdade, a primeira matéria deixou claro. Esse estado de submissão, de caos no Brasil é proposital. E eles, os donos do poder, como o FMI, estão muito satisfeitos como o Brasil está sendo. Os juros estratosféricos deles continuam sendo pagos, está chegando a 100% do PIB. PIB, para quem é mais lá de nós, é o produto interno bruto que a gente produz, ou seja, todas as nossas riquezas, as nossas fontes de ganho, tudo que a gente faz está sendo suficiente apenas para pagar juros, está chegando a 100%, ou seja, é como se você ganhasse R$10 e precisasse pagar esses R$10, e vai comer como? E vai sustentar a família como? Enéas, desde 80, que vem falando que o Brasil precisava fazer auditoria da dívida pública. Tem outras pessoas que defendem essa ideia, mas essa ideia é tão letal ao sistema, aos servos, os cães do sistema, que eles não querem nem debater, eles não querem nem levar a sério. O máximo que eu vi até hoje eles falarem foi que isso é uma medida desesperada, que tira a credibilidade do país, aumenta a crise, enfim, não querem nem falar nisso, aceitam o que os caras querem e pronto. Então, meus irmãos, não é nada fácil a situação. E infelizmente nessa área a tendência é piorar por causa da serventia do povo. Então é mais do que necessário, meus irmãos, que você compartilhe esse vídeo, que você mostre para mais pessoas, tente acordar mais um, porque se o povo continuar agindo como está, se a gadaeda continuar assim, você que não tem nada a ver, você que está desperto, também será afetado. Porque ainda que a pessoa diga, não, mas eu tenho condições, eu não vou precisar colocar gás no meu carro, mesmo que a gasolina seja R$20, pois aquele que teve que colocar, porque não pode pagar, vai explodir perto do teu carro. E aí, meu irmão, você já pensou nisso? Um país só pode ser melhor quando o pobre também vive bem, quando o pobre pode adquirir as coisas. Olha aí, já está voltando os sequestros relâmpagos, coisas que a gente não via mais. Isso se deve ao Pixel, que é uma maldita ferramenta para acostumar as pessoas com dinheiro digital. Eu falei isso desde que ele ainda era um projeto, também está aí os vídeos no canal. E aí essa porcaria está trazendo de volta o sequestro relâmpago, aproveitando a péssima situação do país. E ainda se fala em crescimento de PIB e ainda temos FMI dando parabéns ao governo. Então se isso aí não acende pelo menos uma interrogação na sua cabeça, meu irmão, desculpa ter tomado o seu tempo, mas infelizmente você é gado mesmo e é melhor você ir lá para Jovem Panos, Panos nos Is, essa aí é a tua turma. Para os despertos fica aqui o agradecimento mais uma vez. Só é possível esse trabalho graças a cada um de vocês. Lembrando, meus irmãos, que a gente disponibilizou lá na Hotmart, pode passar inclusive no cartão, 2 produtos da Cristine do nosso Astra Turbo, que será sorteado às pessoas que adquirirem o e-book ou o audiobook. No primeiro, no e-book, você ganha um número, quando você adquirir ele, para concorrer gratuitamente ao sorteio. No segundo, o audiobook, você tem direito a 3 números também para concorrer ao sorteio gratuitamente. Lembrando que se a pessoa é de fora ou simplesmente não quer um carro turbo, prefere o dinheiro, a gente pode pagar o valor aí até de R$25 mil, que eu acho que é o valor do carro com as peças, tá certo, meus irmãos? Então participe, ainda que você não ganhe, você vai estar ajudando uma pessoa que realmente precisa ganhar, porque quanto mais rápido a gente conseguir bater as metas, mais rápido a gente consegue fazer esse sorteio. Então a gente vai ficando por aqui, eu agradeço demais a sua presença mais uma vez, a gente volta amanhã se assim o Criador permitir, um abraço e tamo junto!